Como salvar o seu casamento. Naquela noite, enquanto minha esposa servia o jantar, eu segurei sua mão e lhe disse: tenho algo muito importante para lhe dizer. Ela se sentou e jantou sem dizer uma palavra. Pude ver sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que estava pensando. Eu queria o divórcio e abordei o assunto calmamente. Ela não parecia irritada pelas minhas palavras e simplesmente perguntou em voz baixa: por quê? Eu evitei responder a sua pergunta, o que a deixou muito brava. Ela, irritada, jogou os talheres em mim e gritou: você não é homem! Naquela noite, nós não conversamos mais. Pude ouvi-la chorando. Eu sabia que ela queria um motivo aceitável para o fim do nosso casamento, mas eu não tinha uma resposta satisfatória para esta pergunta. O meu coração não pertencia mais a ela, e sim a Jane. Eu simplesmente não a amava mais. Sentia pena dela, muita pena. Sentindo-me muito culpado por aquela situação, rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela a nossa casa, o nosso carro e 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e o rasgou violentamente. A mulher com quem vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma desconhecida para mim, uma estranha. Eu fiquei com dó desse desperdício de tempo e energia, mas eu não voltaria atrás do que disse, pois no momento eu amava a Jane profundamente. Finalmente, ela começou a chorar alto na minha presença, o que já era esperado. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha obsessão pelo divórcio nas últimas semanas finalmente materializava-se e o fim daquele drama agora estava mais perto. No dia seguinte, cheguei em casa tarde da noite e a encontrei sentada à mesa escrevendo. Eu não jantei, fui direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia inteiro com a Jane. Quando acordei no meio da noite, ela ainda estava sentada à mesa escrevendo. Eu a ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou suas condições. Não queria nada, mas pedia 1 mês de prazo para conceder o divórcio. Pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos da forma mais natural possível. As suas razões eram simples. O nosso filho faria seus exames escolares no mês seguinte e precisava de um ambiente propício para se preparar bem, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento do matrimônio dos seus pais. Isso me pareceu razoável, mas ela acrescentou algo mais. Lembrou-me do momento em que eu a carreguei no colo para dentro da nossa casa no dia em que nos casamos e me pediu para que durante os próximos 30 dias eu a carregasse no colo de dentro para fora da casa todas as manhãs. Eu então percebi que ela estava completamente louca, mas aceitei a sua proposta para não tornar os meus próximos dias ainda mais intoleráveis. Eu contei para a Jane sobre o pedido da minha esposa e ela riu muito e achou a ideia totalmente absurda. Ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa. Melhor ela encarar a situação e aceitar o divórcio, disse Jane em tom de gozação. Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico havia muito tempo. Então, quando eu a carreguei no colo para fora de casa no primeiro dia, foi totalmente estranho. Nosso filho nos aplaudiu dizendo: "O papai está carregando a mamãe no colo." Suas palavras me causaram constrangimento. Do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros, carregando minha esposa no colo. Ela fechou os olhos e disse baixinho: "Não conte para o nosso filho sobre o divórcio.
Eu balancei a cabeça, mesmo discordando, e então a coloquei no chão assim que atravessamos a porta de entrada da casa. Ela foi pegar o ônibus para o trabalho e eu me dirigi para o escritório. No segundo dia, foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito e eu senti o cheiro do perfume que ela usava. Então eu percebi que há muito tempo não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha envelhecido nesses últimos 10 anos. Havia rugas no seu rosto. Seu cabelo estava ficando fino e grisalho. O nosso casamento teve muito impacto nela. Por uns segundos, cheguei a pensar no que havia feito para ela estar naquele estado. No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma intimidade maior com o seu corpo. Aquela mulher havia dedicado 10 anos da sua vida a mim, somente a mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada a Jane, mas o fato é que a cada dia estava ficando mais fácil carregá-la do nosso quarto até a porta da casa. Talvez os meus músculos estivessem mais firmes com o exercício diário que eu estava fazendo. Pensei comigo mesmo. Certa manhã, ela estava tentando escolher um vestido. Experimentou uma série deles, mas não conseguia achar um que servisse. Com um longo suspiro, ela disse: "Todos os meus vestidos estão grandes para mim." Eu então percebi que ela realmente havia emagrecido bastante. Daí a facilidade que eu estava sentindo para carregá-la nesses últimos dias. Nesse momento, a realidade caiu sobre mim com uma ponta de remorso e imaginei: ela carrega tanta dor e tanta tristeza em seu coração. Instintivamente, estiquei a mão e toquei em seus cabelos. Nosso filho entrou no quarto nesse momento e disse: "Pai, está na hora de você carregar a mamãe." Para ele, ver o seu pai carregando a sua mãe todas as manhãs passou a fazer parte da rotina da casa. Minha esposa abraçou nosso filho e o segurou em seus braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar de ideia em relação ao divórcio, logo agora que estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, carreguei-a em meus braços, do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa. Sua mão repousava em meu pescoço. Eu a segurei firme contra o meu corpo. Lembrei-me do dia do nosso casamento. Mas o seu corpo tão magro me deixou triste. No último dia do nosso trato, quando eu a segurei em meus braços, por algum motivo, não consegui mover minhas pernas. Nosso filho já havia ido para a escola e eu me vi pronunciando estas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos da nossa intimidade com o passar do tempo. Nesse dia, eu não consegui dirigir para o trabalho. Fui até ao meu novo futuro endereço. Lá desci apressadamente do carro, com medo de mudar de ideia, subi as escadas e bati na porta do quarto. A Jane abriu a porta sorridente e eu lhe disse: "Desculpa, Jane, mas eu não vou mais me divorciar." Ela olhou para mim sem acreditar no que estava ouvindo e tocou na minha testa. "Você está com febre?" Eu tirei a sua mão da minha testa e repeti: "Desculpa, eu não vou mais me divorciar." Meu casamento ficou chato porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes da nossa vida conjugal e não por falta de amor. Agora eu percebi que desde o dia em que eu carreguei minha esposa no colo, no dia do nosso casamento, nós firmamos o compromisso de um segurar o outro até que a morte nos separasse. A Jane então percebeu que eu estava falando sério. Deu-me um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara e eu pude ouvi-la chorando compulsivamente. Saí dali com a consciência aliviada e fui trabalhar. No final da tarde, no caminho de volta para casa, parei numa loja de flores e comprei um buquê de rosas para minha esposa. A atendente pegou um cartão
e me perguntou o que eu gostaria de escrever nele. Eu sorri e disse: escreva aí, por favor. Querida, eu continuarei te carregando em meus braços todas as manhãs até que a morte nos separe. Naquela noite, quando cheguei em casa com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui direto para o nosso quarto e lá encontrei a minha esposa linda como nunca, deitada na cama. Ela estava morta. Foi aí que descobri que a minha esposa estava com um câncer e vinha se tratando há vários meses. Mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia algo de errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar o nosso filho dos efeitos de um divórcio e prolongou a nossa vida juntos, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós dois juntos todas as manhãs. Com isso, ela conseguiu fazer com que, pelo menos aos olhos do meu filho, eu fosse visto como um marido carinhoso e dedicado. Conclui-se com essa triste história que são os pequenos detalhes da nossa vida que realmente contam num relacionamento. Não é a mansão, não é o carro importado, não são as propriedades, o dinheiro. Esses bens materiais criam um ambiente propício à felicidade, mas não propiciam mais do que o simples conforto. Portanto, encontre tempo para ser amigo da sua esposa. Faça das pequenas coisas um bom motivo para se manter mais próximo e mais íntimo dela. Com isso, construa um casamento real, feliz e abençoado por Deus.